Eu assisti Godzilla e Kong, o Novo Império, e aqui eu vou te passar uma análise completa sobre o filme. Primeiro sem spoilers, depois com spoilers. Já adianto que o filme tá o mais puro suco de brigas de monstros gigantes. Bora lá. Eu vou começar respondendo a pergunta que provavelmente todo mundo que não assistiu o filme quer saber, que é se vale a pena ver o filme. Na minha opinião, sim. Se você gosta desse gênero de filme, de brigas de monstros gigantes, essas coisas, com certeza você vai gostar desse. Agora, já indo pra análise sem spoilers, eu queria dizer que a qualidade técnica do filme tá muito boa. Os efeitos especiais estão muito bem feitos e os designs também estão incríveis. Na época dos primeiros vazamentos e trailers, tinha muita gente duvidando e se preocupando se o Godzilla não ficaria feio no filme porque ele tava com um rosa muito forte, porém não ficou muito natural, ele ficou com uma aparência muito bonita e os efeitos dos seus poderes também. E isso também vale para outros titãs importantes. O filme também teve uma trilha sonora muito bem desenvolvida, inclusive se adaptando conforme os momentos, às vezes até mesmo com uma mesma música sofrendo alterações conforme a cena vai passando. Esse tipo de filme costuma não ligar nem um pouco para a participação ou desenvolvimento dos seres humanos, eles estão lá só para dar um contexto mesmo. Esse não ignorou completamente essa parte, mas ele também não deu um foco muito grande. Não se preocupa, o filme não vai ficar o tempo todo focando nos humanos. E se você é do tipo que gosta do desenvolvimento humano nesse tipo de filme, existe um desenvolvimento bem feito e interessante sobre a tribo Yui no filme. O filme também mostra mais pra gente sobre a Terra Oca, inclusive vê como a monarca está estudando e mapeando ela, e apresenta algumas áreas que ainda não haviam sido mapeadas. E obviamente com isso a gente tem a participação de uma grande variedade de titãs no filme, não só os principais, tem vários secundários interessantes também, inclusive sendo até mesmo explorado um pouco mais sobre as áreas de caça e os territórios de cada um. E a junção de todos esses fatores que eu falei acabou desenvolvendo bastante a história do Monsterverso. A gente começa a entender um pouco melhor sobre a origem das civilizações lá, como funciona a Terra Oca e essas coisas. Porém, ainda relacionado a isso, tem um ponto que eu considero como negativo no filme. Tem muitos detalhes que não foram explicados, eles deixam em aberto como as coisas aconteceram. Alguns deles são detalhes pequenos, mas alguns são detalhes que são extremamente importantes para o desenvolvimento do filme, mas a gente não sabe a origem deles, por assim dizer. E calma que eu vou explicar quais são esses detalhes que eu tô falando que não foram explicados na parte da análise com spoilers, que inclusive vai começar agora. Bora lá, o roteiro do filme basicamente se desenvolve por conta de um sinal de ajuda que estava sendo enviado por um grupo da tribo do Ziwi que vivia lá na Terra Oca, e esse grupo era uma civilização antiga super desenvolvida que se comunicava por telepatia e essas coisas. Bem teoria da conspiração mesmo, como é de costume para os filmes do Monsterverso. Esse sinal de ajuda estava afetando os sistemas da monarca e também estava chamando a atenção de alguns titãs, principalmente do Godzilla, que inclusive tinha ido atrás de outras fontes de radiação para ele poder absorver e se preparar para algo que estava por vir. Nesse meio tempo a gente também vê um pouco mais sobre como está sendo a vida do Kong lá na Terra Oca. Então de começo a gente tem três lados, por assim dizer, que direcionam o roteiro do filme, que é o do Kong, o do Godzilla e o do grupo da monarca. E sendo que o do Godzilla provavelmente foi o mais simples. Ele enfrentou alguns titãs, absorveu algumas fontes de radiação, decidiu ir até a base do titã Tiamat, que é explicado no filme que é um dos maiores picos de concentração de energia do planeta Terra. Chegou lá, enfrentou Tiamat, roubou o lugar e começou a absorver energia de lá. E é daí, inclusive, que vem a transformação rosa. Foi uma transformação que surgiu desse excesso de radiação. Enquanto isso, a gente tem o grupo da monarca que foi estudar alguns incidentes que aconteceram lá na Terra Oca e esse pedido de ajuda. Eles acabam encontrando a tribo dos Iwis, como eu havia dito, inclusive rolando um desenvolvimento muito interessante da Dia, que tinha toda aquela questão de ser a última da tribo dela, então ela se sentia isolada do resto do mundo, mas agora ela não estava mais sozinha. Nesse meio a gente também descobre quem é o Scar King, que é justamente o vilão do filme. E resumidamente, muito tempo atrás, os titãs protegiam o meio ambiente e nesse contexto os macacos, a espécie do Kong, tinham uma relação especial com os humanos. Mas aí veio o Scar King querer ir para a superfície e dominar o mundo, e ele escravizou o resto da sua espécie, e ele comandava uma titã ancestral chamada Shimu por meio da dor. A Shimu era extremamente poderosa, tendo habilidades relacionadas ao frio, e inclusive foi responsável pela última era glacial. Era por isso que a tribo Yui precisava de ajuda, e também aqui que estão alguns daqueles pontos que eu falei que não foram muito bem explicados. Isso porque a gente sabe que o Scar King dominava a Shimu por meio da dor, usando um cristal. Basicamente ele dava ordens para ela, se ela não obedecesse ele apontava aquele cristal e aquilo gerava uma dor enorme nela, e com isso ela se tornou escrava. Mas aí entra a primeira questão: o que é aquele cristal? Visualmente falando, parece ser um dos cristais da própria Shimu, pelo menos foi a primeira coisa que me veio na cabeça. Mas aí eu pergunto, qual é o sentido de ele conseguir um cristal dela e agora ele consegue controlar ela, porque se ele apontar o cristal para ela, ela fica sentindo dor? E mais, se
Se for um cristal dela, como ele conseguiu? Foi por sorte? Foi numa briga? E se não for, qual é a relação desse cristal com a Shamu para isso funcionar? Esse é um ponto que foi extremamente importante no filme, mas não teve uma explicação muito bem elaborada. E outra questão é, por que a Shamu é tão especial e tão poderosa? No filme é dito que ela é uma antiga titã, mas o que exatamente isso significa? Ela é de uma geração de titãs ainda mais ancestral do que todos os titãs que a gente está vendo, e nessa época eles eram mais poderosos, ou algo do gênero. Ela é um personagem extremamente importante para a história, mas isso também não foi explicado. E agora indo para a parte do Kong, basicamente no meio de algumas explorações e confrontos, ele acaba encontrando uma passagem para uma outra área da Terra Oca que não tinha sido mapeada. Lá ele encontra outros macacos, enfrenta eles, inclusive um deles era aquele bebê orangotango. Kong obriga esse bebê a levar ele até o resto e chegando lá ele encontra o Scar King e toda a espécie dele escravizada. O Scar King briga com ele, o Kong acaba saindo na vantagem em determinado momento, o Scar King chama a Shamu, ela congela um dos braços do Kong e isso causa graves danos nele. Com a ajuda do bebê orangotango eles conseguem fugir, encontram o grupo da monarca lá na tribo dos Ziwi e o Hunter, que é um tipo de veterinário que cuida de titãs, tendo até mesmo trocado o dente do Kong nesse filme, conseguiu um braço novo para ele, que no caso era parte de um projeto chamado Projeto Potência, que se baseou na ideia do Mechagodzilla e tentou fortalecer o Kong por meio de tecnologia. É um protótipo, mas funciona. O Kong vai atrás do Godzilla para pedir ajuda, eles têm um breve confronto, o Godzilla sai por cima em um momento e o Kong em outro. A Dia, que era um tipo de escolhida de uma profecia, acorda a Mothra no templo do Ziwi, ela vai até onde o Godzilla e o Kong estão brigando, acalma a situação, e então eles vão juntos contra o Scar King e o exército dele, sendo que a briga principal foi Scar King e Shamu contra Kong e Godzilla. E algo que me incomodou um pouco nesse filme é que o Scar King é literalmente o mais fraco deles. Ele começou a ter dificuldades com o Kong, mesmo antes dele colocar o Anopla, depois que colocou a situação estava extremamente difícil para ele não tinha a menor chance contra o Godzilla e nem se comparava com a Shamu. Então acaba que realmente a maior parte da luta foi Shamu contra Godzilla e Kong, porque ela ficava salvando o Scar King toda hora. E a gente tem um confronto épico no Rio de Janeiro, o cristal que controlava a Shamu é destruído, então a gente tem por um momento Kong, Godzilla e Shamu contra o Scar King, e como eu falei, ele já era o mais fraco. Com isso ele perdeu na hora, então na conclusão do filme a gente tem o Godzilla indo descansar e o Kong sendo um tipo de novo rei dos monstros, ao menos na parte da Terra Oca, porque agora o Kong tem o exército da espécie dele e também tem a Shamu como aliada. Eu considerei o filme muito bom, é muito interessante, principalmente para quem gosta de filmes desse gênero, né, obviamente. Tiveram muitos detalhes legais, apesar que eu acho que o filme poderia ter explorado melhor algumas coisas, explicado mais também os seus fatores, mas de forma geral é um filme muito bom e com certeza vale a pena você ir ver. Se você quiser ficar por dentro de outras novidades do cinema, clique em um dos vídeos que eu tô deixando na tela, porque eu tenho certeza que você vai gostar. E claro, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque toda vez que sair um filme relacionado à cultura pop, ficção, essas coisas, eu vou trazer uma análise aqui pra vocês. Deixa aqui nos comentários o que você achou desse filme, se você não viu ele ainda, o que você espera dele. Pela sua atenção, muito obrigado e eu te vejo na próxima.